Meus caros amigos e amigas, alunos e alunas, paz e bem para todo mundo. Bem-vindos a mais uma aula de História com o professor João. Hoje nós vamos falar sobre a expansão europeia. E a gente começa então falando da centralização política, né? A centralização política é marcada pelo fortalecimento da autoridade do rei pelas monarquias nacionais. A gente lembra que durante a Idade Média, o período feudal, o rei era uma mera figura decorativa, porque quem mandava mesmo, quem detinha o poder, eram os senhores feudais. Agora as monarquias começam a tomar forma e os reis começam a retomar o seu poder. Esse processo, né, tem como pano de fundo aí as revoltas camponesas, o desenvolvimento do comércio, a ascensão da burguesia e, é claro, o enfraquecimento da nobreza. Com o enfraquecimento da nobreza, então, os reis começam aí a ganhar poder novamente. As características das monarquias nacionais são burocracia, força militar, lei e justiça unificadas e um sistema tributário implementado pelo rei. Aí, então, ele retoma as rédeas do poder em seus territórios, em seus reinos. Bom, Portugal forma-se um país aí durante as guerras de reconquista. Voltando à Idade Média, nós lembramos que os árabes muçulmanos haviam conquistado o norte da África, atravessado o Estreito de Gibraltar e conquistado aí toda a Península Ibérica, né? São barrados por Carlos Martel e assim não continuam a sua investida pelo resto da Europa, mas toda a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, isso estava nas mãos dos árabes muçulmanos. E as guerras reconquistas foi uma guerra empreendida então para expulsar esses muçulmanos daquela região, né? E quando isso acontece, Portugal acaba se tornando aí um dos primeiros países, porque o condado portucalense, que foi doado ao Henrique, né, ao conde, que ajudou nessa retomada, que liderou aí soldados nessa batalha, nessa guerra de reconquista, ele acaba então ganhando esse pedaço de terra, né, um condado, com o nome de Condado Portucalense, que mais tarde empreende aí uma batalha pela sua independência, se torna independente e vem a ser então o que nós conhecemos hoje como Portugal. Comércio e navegações, produtos comercializados: vinho, azeite, trigo, cevada, aveia e peixe. E também temos aí nesse contexto a Revolução de Avis, né? O fim da dinastia de Borgonha é sucedido então por Dom João, né? Uma sucessão real disputada por Dom João, que é apoiado pelos comerciantes, banqueiros e por grupos que desejavam anexar o Reino de Castela. Dom João saiu vitorioso, o Reino de Castela não foi anexado, depois o Reino de Castela se junta com o Aragão e se torna o que hoje nós conhecemos como Espanha, mas Portugal acaba se tornando um país independente e ele sai na frente então, entre outras coisas, por se tornar esse primeiro país independente. Ele toma a dianteira nas grandes navegações ou nessa expansão marítima europeia. Motivações para as grandes navegações: enriquecer por meio da atividade marítima comercial, lembrando que havia um domínio genovês na cidade de Gênova, na Itália, porque tudo que vinha, produtos que vinham, especiarias que vinham do Oriente Médio, do Oriente de maneira geral, das Índias e tal, acabava entrando por Gênova e por Veneza, né, pelo mar Mediterrâneo. Descobrir então uma nova rota para o Oriente, passando pelo Oceano Atlântico, seria aí fundamental para poder quebrar esse monopólio. E o que acontece, né? Nós temos agora algumas condições técnicas também para as navegações, que é o que? A caravela, a cartografia, bússola, a noção esférica da Terra e superar a ideia do mar tenebroso, ou seja, aquela história de que a Terra era plana e que se a gente navegasse indefinidamente pelo mar, você em um determinado momento você iria acabar caindo nesse precipício. E aí o que acontece? A ideia de que a Terra era redonda, de que você poderia circunnavegar o globo e chegar no Oriente por outro caminho que não fosse o mar Mediterrâneo, perpassava pela cabeça de alguns. Não era todo mundo que acreditava nisso, mas alguns acreditavam, né? O pioneirismo português foi a centralização política, como eu já disse. Portugal foi um dos primeiros países a se formar ali naquela região. O interesse do rei, burgueses,
até também da nobreza e pessoas mais pobres no projeto expansionista, né? A ausência de guerras, havia um período de paz ali, e a posição geográfica de Portugal. Portugal estava aí na cara do mar Mediterrâneo, então a um passo do mar Mediterrâneo, mas estava na cara do Oceano Atlântico. Então, navegar pelo Atlântico era fácil a Portugal. E Portugal já detinha aí também, né, algumas características como pescadores, né, navegadores. Então eles já tinham uma escola náutica. Então eles já tinham algumas características que o colocavam na frente, aí, na vanguarda aí das grandes navegações, ou seja, para se lançar no mar. Faz a expansão portuguesa. Primeira conquista de Celta, né, um importante ponto que foi conquistado por Portugal. O périplo africano, ou seja, ele conseguiu contornar a África, lembrando que essas grandes navegações elas começam aí margeando o continente africano, né? Os caras tinham medo ainda de sair, de se lançar ainda mar adentro, né, pelo Oceano Atlântico. Então eles sempre se mantinham, eles foram cada vez mais longe, mas sempre se mantendo próximo à costa africana, até que conseguem contornar a África e chegar até as Índias. E isso foi um marco, né? Eles conseguem contornar a África, chegam até as Índias, carregam seus navios, voltam para a Europa, conseguem um grande ganho com isso, sem ter que passar pelo monopólio das cidades de Veneza e de Gênova na Itália, porque agora eles não estavam mais passando pelo continente, pelo mar Mediterrâneo ali, ou seja, pelo continente europeu, ou seja, estavam contornando então o continente africano para chegar até as Índias. As navegações espanholas. A Espanha surgiu no final do século XV, né, após o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela, quando eles se juntam os dois reinos e tornam um só. Então a Espanha surge a partir desse momento aí, tem origem com esse casamento. A união ocorre em meio às guerras de reconquista, né, mas Portugal se lança um pouco antes dessas grandes navegações, mas é a Espanha, por incrível que pareça, embora ela tenha se lançado um pouco depois de Portugal, não muito depois, mas a Espanha que financiou o projeto de Colombo de dar a volta ao mundo para chegar às Índias. Ou seja, enquanto Portugal estava margeando a África para chegar às Índias, contornando a África para chegar às Índias, a Espanha teve um projeto mais ousado. Quase ninguém acreditava nessa teoria de terra redonda, né, de terra esférica, mas o cara chamado Cristóvão Colombo acreditava nisso, e a Espanha topou bancar essa viagem deles, essa maluquice, que era naquele período era uma doideira, mas a Espanha topa bancar isso, bora bancar esse doido aí, vamos ver onde é que ele vai chegar com isso. E aí Colombo então sai da Espanha dizendo: eu vou chegar à Índia, mas vou navegar para o lado contrário, em vez de navegar para o lado que está a Índia, eu vou navegar para o lado contrário da Índia, porque eu sei que a Terra é redonda, eu tenho essa certeza, né? Ele acreditava piamente nisso, e vou então contornar e vou chegar na Índia pelo outro lado, mas eu vou chegar na Índia. Portugal, em 1492, então, Colombo chega à América, ou seja, quando ele chega à América, ele até acha que tinha chegado, ele até acreditava que tinha chegado à Índia, tanto é que ele nomeia, né, todos os nativos daqui de índios, né? Esse é um erro clássico cometido por Colombo, porque ele acredita que tinha chegado, ele acreditava então que tinha chegado às Índias, e acaba nomeando os nativos aqui da América de índios, né? Ou seja, nativos da Índia, e isso acaba pegando, o termo índio acabou ficando, e a gente fala isso até hoje, mas a verdade é que ele acaba surgindo de um erro histórico cometido por Cristóvão Colombo. Mas de uma forma ou de outra estava então descoberta as Américas, né, o continente americano. E aí vem o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, né, servia para quê? Para garantir a posse das novas terras, ou seja, todas as terras que fossem encontradas então por Portugal e por Espanha, porque os dois estavam lançados nessas navegações, ou seja, nessa expansão marítima. E lembrando que a Espanha já tinha encontrado essas terras, Portugal já tinha encontrado algumas ilhas, né, ao longo do mar do Oceano Atlântico, e agora a Espanha encontra então um continente. Para garantir as posses dessas novas terras, então eles
assumem, né, um acordo que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Isso aconteceu em 1494. Mas é interessante porque aí, isso acontece depois de 1492, quando a Espanha já tinha chegado, que Colombo já havia chegado à América. Certo? Bom, e eles traçam então uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, e iriam garantir que as terras a oeste fossem da Espanha e as terras a leste então fossem de Portugal. Ou seja, o mundo a ser descoberto agora estava dividido entre Espanha e Portugal. Eles já com o Tratado de Tordesilhas garantiriam aí, então, que todas as terras encontradas fossem deles, né? Bom, a Inglaterra e a Holanda também se lançam nessas grandes navegações, só que um pouco mais tarde, e elas se concentram então na navegação no Atlântico Norte e começam a prática da pirataria. E aí a gente sabe o que acontece depois, né? A Inglaterra e a Holanda começam, até a própria França, que se lançam mais tarde, mas começam então a não descobrir terras, mas a conquistar terras já descobertas. Ou seja, eles invadem o próprio Brasil, né, chegou a ser, em alguns momentos, um pedaço colônia da Espanha, da Espanha, colônia de, não todo o território brasileiro, mas parte, né, como o Nordeste, chegou a ser, então, aí, invadido e, por um tempo, administrado pela Holanda, até que foram, então, expulsos daqui pelos portugueses, e todo o território brasileiro acaba então se tornando português, ok? Bom, com essa descoberta da América vem também a conquista da América, né? O que acontece? Quando eles descobrem essas terras aqui, eles não queriam nem saber quem é que morava aqui, se os caras eram donos dessa terra ou não. O negócio era então se tornar colônia essas terras então da metrópole que havia descoberto. E aí o descobrimento da América acaba sendo benéfico para a Europa, mas muito maléfico, né, para os nativos que aqui viviam, ok? Muito bem, galera, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.